paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja na minha e na tua vida. Nós iremos nesse momento compartilhar mais uma vez a mensagem de Deus ao teu coração, crendo que Deus irá falar. Deus, ele fala por intermédio da sua palavra. Nesse decorrer desses dias nós estamos falando sobre provações e o seu objetivo. Porque muitos de fato estão passando por algum tipo de prova. E muitas das vezes acha que tem algo de errado. Muitas pessoas querem desistir, desanimar. Muitas pessoas pensam que a provação que está passando não tem mais jeito, não tem como a situação mudar. Você sabia que muitas pessoas, inclusive uma porcentagem das mulheres, elas enfrentam um tipo de provação? Ou seja, dos tipos de provação, a depressão. A depressão por algo que ela está passando naquele momento. A depressão, ela faz com que ela fique quieta, isolada em seu canto. Ela não quer ficar em público. Ela não quer, como eu posso dizer aqui, onde vem aquele momento de isolação, onde ela fica sozinha, onde ela quer dormir, não quer acordar. Isso é um momento ali onde ela fica entre, eu digo que é um conflito ali, é uma barreira ali que ela passa, que ela vive. E a gente não entende, não sabe o que ela pode estar vivendo, estar passando. Então esse caso, de fato, muitas mulheres no Brasil, em todos os lugares do mundo, estão passando por esses momentos difíceis. Ou seja, você pode também estar passando uma provação. Não pode ser por esse lado, mas pode ser por outro. Talvez você esteja passando uma provação, uma angústia, aí é onde vem o medo, onde vem o desespero. Nós estamos falando a provação e o objetivo, e o seu objetivo, porque vem a provação e depois qual é o objetivo de você ser provado? Então nós falamos em 1 Pedro 4,12, que quando surge uma provação no meio do povo de Deus, Pedro diz que não é para que ninguém venha estranhar o tipo de provação. Amém? E hoje nós iremos falar em Daniel. Nós iremos falar em Daniel aqui, no capítulo 11, versículo 33. E depois Daniel ainda no capítulo 11, versículo 35. Onde nós iremos falar em Daniel e no decorrer nós iremos compartilhar a mensagem de Deus. Ou seja, nós vamos fazer a segunda parte, onde fala da provação e o seu objetivo. Ou seja, o propósito de Deus é fazer com que você saiba, por mais que você esteja sendo provado, Deus, ele tem a solução. Deus, ele tem um livramento. Deus, ele tem uma promessa maior de todas as promessas. Você pode estar passando algum tipo de situação, mas Deus, ele jamais deixará você. Estará com você em todo momento. Nós iremos orar aqui e pedir que o Espírito Santo esteja comigo e com você, para que eu e você possa entender. E a mensagem vai ser transmitida a partir desse momento. Amém? Se você, aonde você estiver, eu não sei aonde você está nesse momento, vamos orar. Feche os teus olhos e vamos falar com o nosso Pai. Amém? Santo Deus, maravilhoso Pai. Pai, muitas pessoas nesse momento, Senhor, está passando algum tipo de situação. Talvez nesse momento pessoas que estão desesperadas ou desesperadas. Estão, meu Pai, aflitos, ou seja, pode estar passando algum tipo de dor, Pai. Aonde, meu Pai, traz o desconforto, aonde traz, meu Pai, aonde perde a tranquilidade. Mas que nesse momento nós possamos confiar plenamente em Ti, Senhor. Pai, abriremos nosso coração. Primeiramente, Senhor, iremos entrar na Tua presença a partir do momento que iremos compartilhar da Tua mensagem. Pai, abre os nossos olhos. Nos ajude, Espírito Santo, para que possamos entender a Tua palavra, a palavra de Deus e qual é o objetivo de todo esse estudo. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, Pai, em momentos de crise, em momentos de dificuldade, em momentos de aflição. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados em Cristo. Estamos aqui com a Bíblia na mão.
Nós iremos compartilhar da mensagem de Deus com você mais uma vez. Você viu no vídeo anterior, onde falamos da aprovação e os seus objetivos também, onde abrimos em 1 Pedro, né, 4:12, 1 Pedro 1:7, nós abrimos e falamos sobre a respeito sobre esse tema, que é muito importante na sua vida. Hoje nós iremos abrir aqui em Daniel capítulo 11, versículo 35, tá bom? Daniel 11, versículo 35. Olha o que diz aqui na palavra de Deus. Vamos abrir aqui. Perdão, é Daniel 11, capítulo 33 primeiro e depois o 35. Olha o que diz aqui. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Você percebe que o sofrimento do povo de Deus, aqui está falando dos sábios, aqui está falando dos mensageiros, ou seja, os mensageiros que levam a palavra de Deus. Nós sabemos da história de Israel, onde Jerusalém foi sitiada, Nabucodonosor, ele levou todo o povo israelita a cativo, aonde eles foram a Babilônia, inclusive foram junto Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, aonde permaneceram ali nas províncias, no reino ali de Babilônia. Então aqui nós percebemos que mesmo o povo estando em terra babilônica, Deus estava presente na vida deles. Eles passaram por provações aparentemente terríveis, que hoje não é diferente na minha e na tua vida. E hoje você percebe o tema a qual nós estamos falando na palavra de Deus. Assim como a palavra de Deus traz o conforto, ou seja, Deus ele se revela para mim e para você. Não é necessário que você venha se desesperar, temer a Ele, se preocupar. Lógico, nós somos seres humanos, onde nós somos falhos, pecadores. Nós não conseguimos fazer aquilo que só Deus pode fazer. Mas aqui o tema da mensagem, o interessante que eu vejo aqui, a pergunta diz assim: segundo a profecia de Daniel, o que deveria acontecer com o povo de Deus em todos os tempos? Então Daniel ele lança uma profecia, né, que aconteceria no meio do povo de Israel nos seus dias, e não só nos seus dias, mas em todos os tempos. Então, assim como o povo de Deus aqui em Daniel 33, os sábios entre o povo ensinarão a muitos, só que todavia cairão o quê? Cairão pela espada, pelo fogo e pelo cativo e pelo roubo. Olha só o que aconteceria, não só nos tempos de Daniel, mas só que em todos os tempos, porque essa profecia foi dada não só para Daniel ali no tempo de Daniel, para o povo de Israel. Isso também de fato tem acontecido em nossos dias. Tem acontecido somente com você, comigo e com alguém que você conhece. Então aqui está mostrando que o povo de Deus sendo provado. Só que a aprovação ela tem um objetivo. O objetivo da aprovação é aproximar você de Deus. Não é te afastar de Deus. Não é fazer com que você venha parar. Pelo contrário. Então aqui segundo Daniel, ou seja, a profecia que foi falada, um mensageiro falando a respeito do que iria acontecer com o povo. O povo de Deus ia ser provado. E uma das maiores provações do povo de Deus, segundo aqui na palavra de Deus, ou seja, eles passariam o quê? Pela espada. Ou seja, não só pela espada, mas pelo fogo e pelo cativo. Só que aqui me diz aqui, por algum tempo. Então, o sofrimento não permaneceria para sempre. Ou seja, o povo de Deus sofreria, ou seja, passaria por algum tipo de provação, mas que Deus não deixaria. Deus estaria com ele em todo o tempo. O propósito não é fazer com que você, primeiro, saiba que Deus está com você. E segundo, o propósito de Deus é fortalecer você, é te preparar você a lidar com a situação.
Nós iremos abrir aqui ainda em Daniel 11:35. Você vai perceber aqui mais uma vez o que diz aqui na palavra de Deus. Olha o que diz aqui, 35. Alguns dos sábios cairão para serem o quê? Provados, purificados, embranquecidos, até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Ou seja, o povo de Deus passaria o quê? Por provações. Por que o povo de Deus passaria por provações? Porque de fato deveria ser assim? Ou seja, qual é o propósito de Deus em relação do povo de Deus? Ou seja, o povo de Deus inclui eu e você. Passaremos por provações. Qual é o propósito de você e eu passar provação? Ou seja, segundo aqui diz, para seres o quê? Provados, purificados e embranquecidos. Ou seja, a provação, em vez de nos afastar de Deus, pelo contrário, ela nos aproxima mais. Você percebe que em 1 Pedro 4, capítulo 4, versículo 12, ele diz: meus amados, não estranheis o fogo que surge no meio de vós. Olha só, o fogo ardente, como se algo extraordinário tivesse o quê? Acontecendo. Pelo contrário, o fogo surge, primeiro, é uma forma de nos preparar. Ou seja, é momento de entregar a nossa vida no altar. Entregar a nossa vida a Deus. A gente tem que parar. Muitas pessoas, inclusive, estão vivendo provação. Em vez de se aproximar de Deus, em vez de buscar aquele que pode resolver a situação, aquele que pode fortalecer, pelo contrário, as pessoas se afastam. As pessoas deixam de buscar a Deus. Interessante que aqui, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Você percebe que a provação, quando os povos de Deus, ela está falando dos sábios, aqueles que ensinam a mensagem, aqueles que ensinam a palavra, eles passarão pelo fogo. Ou seja, alguns dos sábios cairão para seres provados e purificados. Deus, ele nos dá esses momentos. Eu falo momento por quê? Porque se eu e você não se preparar, se eu e você não tiver constante, ou seja, um hábito de leitura, se eu e você não tiver ali um momento de oração com Deus, porque a oração é um combustível, é onde você se conecta com Deus diretamente, é através da oração. A palavra de Deus, o estudo da palavra é Deus falando com você e você colocando em prática. A oração é isso, é você tendo contato diariamente com Deus. Ou seja, você é um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa. Olha só o tema da mensagem: as provações e o seu objetivo. Você percebe que o povo de Deus passaria pelo fogo. Ou seja, quando passamos pelo fogo, ou seja, a gente se torna embranquecido, purificado, segundo aqui a palavra de Deus, até ao tempo do fim. Deus aqui nos mostra que Ele está voltando. E se Ele está voltando, a gente está de braço cruzado, a gente está se preparando para a volta de Cristo, a gente está lidando com a situação que estamos vivendo. Cada vez mais que você passa um tipo de provação, segundo aqui a palavra de Deus, em 1 Pedro, vamos abrir aqui em 1 Pedro 1,7, recapitulando o que nós já estudamos. Olha o que diz aqui em 1 Pedro 1,7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Então, quando você passa por um tipo de provação, aqui Daniel, ele fala uma profecia que aconteceria com o povo de Deus. Ou seja, em Daniel 33 diz que os sábios entre o povo de Deus ensinarão a muitos, todavia cairão a espada. Não só a espada,
mas pelo fogo e pelo cativo e pelo roubo. Ou seja, e pelo roubo por algum tempo. Então o povo de Deus, ele não permaneceria no sofrimento por muito tempo. O povo de Deus, ele, segundo a profecia, ele passaria, ou seja, quando se refere ao povo de Deus, de fato, é os que estão agradando a Deus. É aqueles que são fiéis à sua palavra. É aqueles que seguem a Cristo firmemente, não se desviando. Então esse povo, ele passa pela preparação. E como é que o povo de Deus se prepara, meus irmãos amados irmãos? É quando você passa a provação. Será que de fato a provação que você está passando, você está sabendo passar por ela? Você não ficará por muito tempo na provação. Aqui diz que o povo de Deus ensinarão, mas passarão pelo fio da espada, pelo fogo. Olha só, pelo roubo. Ou seja, pessoas más, pessoas que têm de fato ali um coração maldoso. Isso de fato, isso nós vivemos nos tempos de hoje. Então aqui você percebe na palavra de Deus, ou seja, em 1 Pedro aqui, falando aqui, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, quando a nossa fé é confirmada, e o valor que ela tem, ou seja, como que a nossa fé é confirmada? Por meio de uma provação, aonde você vai exercê-la. A fé, de fato, é um dom que Deus te deu. Você está utilizando? Ou você não está exercendo a fé? Ou você tem sido uma mulher de pequena fé? Ou um homem de pequena fé? Então, como Pedro diz, uma vez a nossa fé confirmada, ela é muito mais preciosa do que ouro. Olha só. Quando nós passamos provação, a nossa fé, uma vez é confirmada, ela é mais, segundo aqui a palavra de Deus diz, ela é mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor. Olha só. Uma vez nossa fé confirmada, apurada pelo fogo, redunde em louvor. Ela é mais preciosa que ouro perecível. Então utilize-se da fé que Deus te deu para que você possa vencer as dificuldades. Nós lemos aqui em Daniel, simplesmente, capítulo 11, versículo 33 e o 35, falando a respeito de uma profecia a qual aconteceria no meio do povo de Deus, ou seja, uma preparação. Deus está separando o seu povo. Como que está seu coração? Você entregou a sua vida a Jesus? Confesse os seus pecados a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não se demore mais. Não queira adiar aquilo que já era para ter feito há muito tempo. Deus tem te dado oportunidade, meu irmão. Talvez você desviou no meio do caminho. Talvez a sua fé tenha sido pequena demais. Talvez você não tenha enxergado. A fé é isso, é você enxergar aquilo que para o mundo é impossível. Mas para Deus tudo é possível. A nossa fé tem que crescer cada vez mais. Nós vamos terminar aqui hoje, aqui em Daniel mesmo. Vamos deixar para outro dia. A gente vamos dar continuidade, tá bom? A gente vamos continuar falando sobre provação. Por que provação? Porque é um propósito de Deus de crescimento espiritual. Você percebe que o tema da mensagem, provações, e qual é o objetivo? Deus está mais próximo do que você imagina. Jesus está voltando. E para nós terminarmos aqui, vamos ler mais uma vez Daniel 35, versículo 35, do capítulo 11. Alguns dos sábios cairão para seres provados. Em outro momento nós iremos dar continuidade desse tema, porque é importante que você conheça. Por isso que a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É quando você se fortalece. Você precisa ter o hábito de leitura. Você tem que se aproximar de Deus para que você se fortaleça. Quando vier uma provação,
quando você passar pelo fogo, quando ele surgir no meio de vós, é igual Pedro disse, não estranheis. Porque é a nossa fé que está sendo provada. Ou seja, quando passar pela prova, uma vez confirmada, diz que mais do que o ouro perecível, redunde em louvor. Porque a nossa fé em Jesus é o presente de Deus que Ele dá para mim e para você. É a vitória e amém por isso. Depois nós iremos abrir ainda no mesmo tema. Nós iremos abrir em outro momento. Nós iremos falar de Hebreus 11, 35 ao 38. Nós iremos falar nesse versículo, ou seja, nesse versículo de Hebreus capítulo 11, versículo 35 ao 38. Nós vamos deixar para o outro dia. Nós vamos abordar na Bíblia temas que se referem ao povo de Deus passando provação. Assim como Daniel profetizou que aconteceria no meio do povo de Deus e em todos os tempos, ou seja, o povo de Deus sendo provado. Mas a provação não é algo estranho acontecendo, como Pedro ele diz para mim e para você. Pelo contrário, a provação da vossa fé, como Tiago 1:2 diz, meus amados, tende por motivo de toda alegria. Ou seja, as pessoas têm alegria, pelo contrário. As pessoas têm alegria quando você vai bem no casamento. Isso é importante sim. A família é uma bênção de Deus. As pessoas vai bem, é feliz quando você é promovido, quando você ganha um carro novo, quando você troca sua casa por uma maior ainda. É quando você ganha, sei lá, para muitos aí, em outras coisas. Mas Tiago ele diz, meus amados, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria quando passardes provação. Eu tenho alegria quando a gente às vezes passa, ou seja, quando estamos passando provação. Porque a provação, uma vez a nossa fé confirmada, a provação é para produzir. Ela produz perseverança. E a perseverança tem que ter ação completa, íntegro e nada defeituoso. Ou seja, Deus ele quer um povo lavado, um povo restaurado. Ou seja, aqui na palavra de Deus, ou seja, dizendo que o povo de Deus, alguns dos sábios cairão para seres provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim. A provação ela me deixa mais forte ainda. A provação faz eu enxergar as minhas falhas, os meus defeitos e reconhecer que eu preciso. Assim como a gente precisa do ar para respirar, da água para beber, porque temos sede, do alimento para o sustento, assim não podemos ficar sem nenhum momento, sem nenhum instante na presença de Deus, do Pai, principalmente do Espírito Santo. Que Deus possa abençoar grandemente você. Se você se afastou, se eu estou falando para alguém que estava ali na igreja e se afastou, hoje tem praticado coisas que não tem agradado a Deus, só você e Deus sabe. Quando você confessa a Ele, assim como Provérbios, Salomão, o homem mais sábio, em Provérbios 28, versículo 13, ele diz o quê? Aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas os que a confessa e as deixa alcançará misericórdia. Olha só, quando você confessa os seus pecados, assim como lá em Lucas 5,32, Jesus disse que ele não veio chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ele veio chamar a mim e a você. É para você que talvez tenha falado até ao seu coração mesmo. Você que tem estado ali fraca, você que tem deixado a casa do Pai, ido ao mundo aí conhecer muitas coisas novas, Deus chama você para você voltar. Confessa diante dele, fala diante dele as suas dificuldades, que ele vai te purificar e te perdoar. Ou seja, ele perdoa e purifica. Amém? Que Deus abençoe. Então amanhã nós iremos falar Hebreus, aqui como está aqui
Vamos seguir uma cronologia, uma ordem, Hebreus 11, 35 ao 38. Ou seja, o propósito daqui é que eu e você venha fortalecer nossa fé. Se o povo de Deus aqui, como Daniel aqui, no versículo 35, os sábios, os mensageiros, passariam pelo fogo, por que eles passariam pelo fogo? Ou seja, para seres provados, para seres purificados. E terceiro, para seres embranquecidos. Olha só, para seres embranquecidos. E louvado seja nosso Deus. Aqui nós vamos finalizar com o texto de Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 18 a 19. Nós iremos finalizar com esse texto. Ou seja, é um convite de Jesus, ou seja, de Deus e do Espírito Santo ao teu coração. Assim como nós acabamos de ler em Daniel 35, que o povo de Deus, os sábios, eles passariam o quê? Pelo fogo. Ou seja, aqui diz que os sábios cairão para seres provados. E no 33 diz que os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo. Ou seja, eles passariam por esses momentos difíceis, tanto do fogo como da espada. Mas, ou seja, por que eles passariam pelo fogo, pela espada? Aqui está a resposta no 35. Para serem provados, purificados e embranquecidos. Nós vamos finalizar aqui com Isaías. Olha só o que diz aqui Isaías. Capítulo 1, versículo 18. O convite da graça. Vinde a mim, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Olha só. Ou seja, o convite da graça aqui é o convite da graça. Ou seja, mesmo eu e você não merecendo, mesmo eu e você praticando injustiça, mesmo eu e você pecando, mas Jesus, ele nos faz o convite. Vinde, arrazoemos. Ou seja, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Aí você me pergunta, Moisés, Deus, ele me perdoou? Sim. Confesse. Provérbio diz, em Provérbio, mas os que as confessam e as deixam alcançará misericórdia. Vá até Jesus. Não importa até onde você foi. Não importa o que você tenha feito. Ele está de braços abertos esperando que você tome uma decisão. Que você vá até Ele, permaneça com Ele firmemente. Não é uma provação que vai te afastar, pelo contrário. É para que você venha a ser provado. O fogo quando surge, isso é a fé. Embranquecido, ou purificado e embranquecido até o tempo do fim. Ou seja, não durará para sempre. Vá até Jesus. Confessa diante dele. Fala a sua necessidade. Fala o que você não pode fazer. Fala o que você não consegue mudar. Fala para ele. Ele diz, vinde a mim. Ainda que seus pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que seja vermelho como um carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Mas se recusares e foste rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor a diz. Ou seja, quando uma pessoa, o Espírito Santo, ele convence. A Bíblia diz que em João 16, versículo 8,
Diz que quando vier o Espírito da verdade, ele convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê nele. Porque o ser humano tem uma tendência, o coração duro. O Espírito Santo, ele fala ao coração, ele usa uma mensagem, ele usa uma palavra, ele usa alguém que está aí fora, ele usa alguém que você não conhece, ele usa um mensageiro. O Espírito Santo, ele vem de várias formas para falar com você. Deus está falando que a sua vida pode mudar. Você pode ter cometido o pecado mais horrível que você tenha cometido. Ou seja, pode ser como escarlata, mas se tornará branco como a neve. Embranquecidos, vestes de justiça pelos méritos de Cristo. Ou seja, aqui é um convite diretamente da graça ao seu coração, de Jesus ao seu coração, para que você se arrependa, para que você se prepare, porque ele está às portas. Jesus está voltando e muitas pessoas estão despreparadas. Muitas pessoas, o prato vem, as pessoas questionam Jacó e Isaú trocando a bênção de Deus por um prato de lentilha. E não é diferente na vida do povo, na vida da gente, nos dias de hoje, não é diferente. Muitas pessoas trocando salvação, trocando o céu por um prato de lentilha, se vendendo por muito pouco. O mundo está aí, sufocando as pessoas, tirando o tempo das pessoas, não buscando mais a Deus, dando mais credibilidade às coisas do mundo, esquecendo do mais importante. A graça, ele te faz o convite hoje. O convite da graça é hoje. Ele diz, aqui ele diz, ainda que seja vermelho como um carmesim, se tornarão como a lã. Não importa, ele purifica. Não importa o tamanho do pecado, o pecado que você tem cometido. Ele apaga. A pessoa se torna como pura lã. Ou seja, se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, nós não passamos a viver mais o eu. É Cristo que vive em nós. Assim como Paulo diz. Mas quando nós recusamos o convite de Jesus, quando nós recusamos a voz, não queremos ouvir a voz de Jesus, o Espírito Santo, ele vai batendo suavemente, ele vai falando ao coração de todas as pessoas. Quando recusamos, mas se recusares, segundo a que diz, e foste rebelde, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor diz. Ou seja, Deus quer salvar a todos, quer salvar a mim, quer salvar você. Mas para isso acontecer, eu e você temos que entregar a nossa vida a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Um forte abraço. Até